hoje nós trouxemos para vocês o resumão da primeira e segunda temporada de Manifest. Em abril de 2013, Ben e sua família voltam de uma viagem da Jamaica. Ben é casado há 15 anos com Grace e tem filhos gêmeos, Oliver e Cal. Mas o Cal tem leucemia e procura uma maneira de curá-lo. Ele é irmão de Micaela, que está confusa na viagem, pois foi pedida em casamento por Jared, mas tem dificuldade de aceitar, pois ela carrega um trauma de ter provocado um acidente de carro que matou uma de suas melhores amigas, a Ivy. Os seus pais a incentivam a se casar, já que ela ama o Jared. Entretanto, no momento da volta, a companhia aérea oferece um bônus para os passageiros que aceitarem voarem mais tarde no voo 828 para Nova York. Assim, parte da família viaja primeiro, mas a Micaela, o Ben e o Cal ficam para ir depois. Durante o voo, eles passam por uma turbulência e quando o avião pousa, eles descobrem que estão em novembro de 2018. Passaram-se mais de 5 anos e o voo 828 esteve desaparecido todo esse tempo. Os passageiros são interrogados, mas não sabem o que houve, já que para eles houve apenas uma turbulência e o tempo não passou. O Ben e a Micaela descobrem que a mãe deles morreu enquanto estavam desaparecidos e ficam muito abalados. O Ben volta para casa com a Grace, mas tem dificuldade em se adaptar, já que a vida deles mudou. Eles também levam o Cal ao médico e descobrem que existe um novo tratamento descoberto pela Saanvi, uma passageira do 828, e que foi desenvolvido durante esses anos. Isso aumenta muito as chances do Cal. O Cal então se candidata para entrar no programa e a Saanvi consegue que ele seja aceito. A Grace vê isso como um plano maior, pois se o Cal não tivesse desaparecido, teria morrido e agora com o tratamento ele será salvo. A Saanvi também analisa o sangue do Cal e descobre uma anomalia que não estava antes do voo. Essa anomalia é comum entre os passageiros. Já a Micaela volta para o seu trabalho e descobre que o Jared se casou com a sua melhor amiga, a Lourdes. Ela fica muito abalada por ter perdido tudo o que tinha. O Jared também fica balançado, pois ele sempre amou a Micaela. Além disso, a Micaela começa a ouvir uma voz e percebe que está sendo chamada para cumprir algo. O Ben também escuta e eles percebem que os passageiros agora têm chamados. Ao seguir esses chamados, eles começam a ajudar pessoas. Além disso, eles têm um chamado que os leva até o aeroporto, onde encontram outros passageiros que também receberam o chamado e testemunham a explosão do avião 828. Com isso, a NSA começa a investigar os 20 passageiros que estiveram no local. Logo, a Micaela também começa a visitar os pais de Ivy. Ela carrega muita culpa e descobre que a Beverly está com Alzheimer. Ela passa a ser frequente nas visitas para eles e ajuda que supram a falta da filha. Ela também continua seguindo chamados e não sabe como explicar isso na delegacia, já que começa a resolver casos sem explicações racionais e sempre dizendo que recebeu dicas anônimas, o que intriga Jared. Já a Ben descobre que durante o tempo que esteve fora, Grace começou um relacionamento com Danny e agora está confusa com tudo. Ele pede a ela uma chance de reconstruírem a família e ela aceita, mas o Danny continua sendo presente para Olive, que se apegou muito a ele. Logo, o Cal começa a se sentir mal e a falar outra língua. Ele é levado até o hospital. A Saanvi reconhece que ele tem um chamado ligado ao passageiro Marco e percebem que o Cal está sentindo o que Marco sente. O Ben começa a investigar sobre Marco e descobre que 11 passageiros estão desaparecidos após entrarem no hangar do governo. Com isso, a Micaela decide ir até a fazenda onde os passageiros podem estar e ela conta para Jared sobre os chamados para que ele possa ajudar. O local está sendo fortemente vigiado e não conseguem nada. Então o Ben procura o Vance, diretor da NSA, para que ele possa ajudar e conta dos passageiros desaparecidos e que acredita que estão sendo submetidos a experimentos. Assim o Vance decide investigar a situação. Ele vai até a fazenda, mas já está vazia, pois perceberam a movimentação no local e transportaram os passageiros. Devido a esse transporte, houve a paralisação dos experimentos nos passageiros e o Cal volta a se sentir bem, mas o Ben sabe que não acabou e decide continuar a investigação. A Micaela descobre que uma empresa cujo único acionista é a UDS comprou a fazenda e podem ter relação com o desaparecimento das pessoas. Eles têm vários contratos governamentais. Com isso, Ben decide seguir o dinheiro da UDS, pois a contabilidade deles está contratando e se candidata à vaga de contador aprendiz. Assim, ele consegue um emprego e poderá rastrear o dinheiro e
descobrir para onde os passageiros foram. Ele usa o acesso de seu supervisor e descobre um arquivo no nome da professora Fiona, conhecida por sua pesquisa relacionada à sincronização dos cérebros. Assim, ele vai com a Saav até a Fiona, contam para ela sobre os chamados e a questionam sobre os passageiros desaparecidos. Ela alega não ter conhecimento sobre o assunto e que após retornarem do 828, ela foi abordada por uma ONG, Projeto Singularidade, que queria financiar sua pesquisa sobre corpo e mente, mas não falaram sobre os passageiros. O Ben decide investigar a ONG e baixa dados escondidos em seu trabalho, mas o Vance está monitorando ele e surge para pegar esses dados. Após isso, o Vance decide trabalhar junto com o Ben. Assim, eles descobrem uma lista de propriedade da UDS e que o projeto Singularidade é o subsidiário deles. Após isso, o Ben usa o crachá do seu supervisor para acessar novas informações e conseguem achar a propriedade para onde os passageiros foram levados. Com isso, o Ben é demitido e o Vance começa a preparar a operação de resgate. Após isso, o Ben é surpreendido por Alton, uma passageira que surge pedindo a sua ajuda. Ela conta que foi capturada pelo governo e submetida a experimentos, mas conseguiu fugir quando foram transportados da fazenda. Com isso, o Ben consegue comprovar para Vance que os passageiros estão sendo submetidos a experimentos e revela dos chamados. Ele pede para o Vance agir, pois o Cal está canalizando a dor de um dos passageiros desaparecidos. Com isso, eles vão até o galpão onde os passageiros deveriam ser encontrados, mas não encontram ninguém. É então que o Cal aparece. Ele fugiu de casa, pois sabia que precisava ajudar, e mostra a verdadeira entrada para eles. Assim, eles conseguem entrar no local e salvam os passageiros. Eles prendem o Lawrence, responsável pela operação, e querem respostas de quem está por trás de tudo isso, mas perdem muitos arquivos, pois o Lawrence havia mandado seus funcionários destruírem. Além disso, ocorre uma explosão no local que deixa o Jared ferido. Após isso, eles também são informados que o Vance não sobreviveu a essa explosão. O Ben vai para casa com o Cal e a Grace está bravíssima, pois ela culpa o Ben por ter colocado o Cal em risco, então ela manda que o Ben saia de casa. Apesar disso, o Ben não desiste de buscar respostas e descobre que uma major esteve no galpão antes da explosão e quer saber quem é essa major que está por trás de tudo. Os passageiros resgatados não conseguem se comunicar e estão em estado catatônico. A Saav e a Fiona tentam entender o que está acontecendo com eles. Elas reúnem alguns passageiros e explicam da consciência compartilhada, mas o piloto William fica desconfiado de Fiona, pois não confia nela e acredita que é uma infiltrada e sabe o que aconteceu com eles no 828. Além disso, eles não sabem que a Alton é uma infiltrada que na verdade não fugiu. Ela foi enviada para vigiá-los e interferir nas descobertas, mas ela não quer mais fazer parte disso e revela para o Ben que escutou comunicações com a Major e que ela buscava o Santo Graal. Então o Ben quer descobrir quem é a Major e a Saav descobre que o Santo Graal é uma pessoa mais sensível aos chamados e o Ben percebe que pode ser o Cal e que tem que protegê-lo. Logo, Cal alerta o Ben que ele precisa ajudar o Capitão William, pois ele tem sido culpado pelo que houve com o 828. O Ben vai vê-lo e ele revela que a sua família não quer mais vê-lo por conta do que houve. Ele também revela que tem feito simulações do dia que desapareceram e o governo está encobrindo as reais condições da tempestade que enfrentaram. Ele descobriu um relatório de 2013 que demonstra isso. Com isso, o Ben começa a investigar e descobre que em 2014 o meteorologista Roger iria relatar as condições climáticas do dia que desapareceram, mas ele não compareceu. Ele estava estudando as condições do exato lugar que sumiram. É então que eles vão até o Roger, que revela sobre sua descoberta do raio escuro, mas o Departamento de Defesa não gostou da ideia de um raio mágico derrubar o avião e o calaram. Mesmo assim, ele guardou os arquivos e entrega para o Ben. Assim, o Capitão William faz nova simulação que corresponde ao que realmente houve no dia, mas na simulação eles não sobrevivem e isso deixa o William revoltado por não entender. Enquanto isso, a Micaela se sente mal por estar trabalhando com Jared, pois ainda o ama e não quer ser um peso na vida dele. Ela tenta se afastar, mas ele a procura e fala de como a ama, então os dois dormem juntos. Após isso, a Micaela se arrepende, pois não quer magoar a Lourdes e nem se tornar amante do Jared.
Além disso, a Alton volta a ser procurada pelo governo e ameaçada para que volte a trabalhar para a Major. Ela procura a Micaela e pede ajuda. Ela revela que foi para a Jamaica pois não queria mais ser uma criminosa, mas os seus amigos jogaram crimes em suas costas e por isso haviam mandado contra ela, e isso levou à sua prisão pelo governo. A Micaela diz que vai ajudar, mas não sabe que a Alton na verdade se aproveita para passar informações para a Major, que descobre que o Cal pode ser o Santo Graal e também pega um dos desenhos dele. Além disso, a Micaela descobre que o Roger foi morto e alerta o Ben. Eles vão atrás do William, que sequestrou a professora Fiona e roubou um avião para encontrarem o raio escuro. Eles tentam impedi-lo, mas o William não para e voa rumo a uma tempestade, onde desaparecem. Após isso, o Cal desaparece e a Micaela percebe que a Alton passou informações para a Major. Ela descobre que não estão usando apenas a liberdade da Alton para que ela trabalhe para a Major, mas a filha dela que foi a adotada, para que ela tenha medo de nunca mais vê-la. Assim, a Micaela procura a Alton e se dispõe a ajudá-la a ver a filha, e em troca a Alton entrega o desenho de Cal que ela pegou. Assim, eles conseguem uma pista da localização do Cal e o Ben e a Grace vão procurá-lo. O Cal também está sendo procurado pelo pessoal da Major, mas o Ben consegue encontrá-lo antes, em uma cabana. O Cal explica que fugiu, pois precisava encontrar com alguém. É então que o Zeke aparece congelando e eles o ajudam. A Micaela também chega e o Zeke revela que estava em uma trilha quando ocorreu uma tempestade. E foi a foto de Micaela em uma revista que deu forças para ele. Isso aconteceu em 2017, então Micaela percebe que tem um ano que ele saiu da trilha, ou seja, ele também desapareceu e retornou como eles. Os dois têm um chamado juntos e ela o convence a solucionar com ela. Assim, ela descobre que a irmã dele morreu em 2006 na mesma montanha e que ele se culpa muito por isso, e ela tenta ajudá-lo a superar. Ela o ajuda a fazer um memorial para Chloe e depois ele vai para a casa dela, pois ela acredita que eles estão conectados. Eles levam o Zeke para a Saanvia a analisar e ela descobre que ele tem a mesma marca isquêmica no sangue que os passageiros. Além disso, ela descobriu que houve uma tempestade elétrica no meio da nevasca em que o Zeke desapareceu. Ou seja, é a teoria da réplica. O avião foi o terremoto e isso é a réplica. Além disso, Olive conta para o Ben que já sabe dos chamados e começa a ajudá-los. Logo, a casa deles é marcada por um grupo radical que não aceita os passageiros e começam a atentar contra eles. Com isso, o Jared investiga e descobre que Cody está por trás disso, disseminando ódio contra os passageiros. Assim, o Ben vai atrás do Cody e o ameaça, o que acarreta uma ordem de restrição contra o Ben e o crescimento do site de Cody. Após isso, a Grace chama o Ben para voltar para casa, pois agora ela entende que ele sempre quis proteger a família. Além disso, os passageiros também têm problemas por conta dos crentes. O passageiro Adrian fez a cabeça de fiéis sobre os passageiros serem um milagre e por isso muitos passam a ter uma certa obsessão por eles e é claro que o Adrian também aproveita as arrecadações. O Ben procura o Adrian e tenta fazê-lo parar, mas ele mantém o seu discurso de que os passageiros são um milagre. Enquanto isso, o Jared não consegue mais ter uma boa relação com a Lourdes. Ela desconfia que tem algo errado e questiona a Micaela, que revela que ficou com o Jared. Assim, a Lourdes vai embora de casa e deixa ele. Após isso, ele conversa com a Micaela e quer que eles fiquem juntos, agora que ele está livre. Mas ela não se sente bem com tudo que aconteceu e diz que não está pronta para isso. Após isso, a polícia encontra o Griffin, um criminoso que estava desaparecido na água por 82 horas, mas não tem sinais de ter ficado tanto tempo nela. Assim, a Micaela percebe que ele pode ser um deles e está ligado a um chamado envolvendo uma explosão. O Zeke começa a ajudar a Micaela no caso, mas Jared fica bravo com a presença dele. Ele investiga o passado de Zeke e descobre que ele era um viciado e tenta convencer a Micaela a não confiar nele, mas ela insiste que o Zeke está tentando mudar e não o abandona. A Micaela conversa com o Griffin e conta dos chamados para que ele possa ajudar a impedir a explosão, mas ele usa isso em benefício próprio e negocia sua própria soltura em troca da informação. Assim, a polícia impede a explosão, mas a Micaela fica insatisfeita por Griffin ser solto e tenta alertá-lo do perigo de usar os chamados e de
de contar deles para o mundo. Ele não se importa, mas começa a se sentir mal e morre com todos os sinais de afogamento. Os exames comprovam que o Griffin também tem o traço no sangue, assim como os passageiros, e percebem que o Griffin sobreviveu exatamente pelo mesmo tempo que esteve debaixo da água desaparecido, o que significa que o Zig e os passageiros também têm o tempo de vida determinado, que eles passam a chamar de a hora da morte. Os passageiros vão sobreviver apenas até o dia 2 de junho de 2024 e o Zig tem aproximadamente 1 ano de vida. Além disso, a Grace conta para o Ben que está grávida, mas não tem certeza de que o filho é dele ou de Danny. Já a Sam começa a fazer terapia, mas não sabe que a terapeuta na verdade é a Major Catherine, que está se aproximando dela para conseguir informações. Enquanto isso, a Micaela tem um chamado e percebe que precisa ir atrás do Zig. Ela corre para sua casa, mas não sabe que o Gerald está seguindo o Zig. Ele invade a casa da Micaela e começa a pressioná-lo, pois acredita que ele ainda é um usuário e não quer ele perto da Micaela. Os dois brigam e a Micaela chega para tentar impedir, mas ocorre um disparo acidental. O disparo atinge Micaela. Zig fica assustado, mas ela não o culpa pelo disparo e manda que ele fuja para não ser preso. Ela é levada ao hospital, mas não quer ver o Gerald, pois está brava por ele ter ido atrás do Zig, que agora é um foragido. 2 meses se passam e Ben está focado em ajudar os passageiros marcados pelos X, grupo radical que não aceita os passageiros. Já Micaela sai do hospital e quer limpar o nome de Zig, mas não sabe onde ele está. É então que Carl tem a visão com Zig e vai atrás dele, pois sabe que ele precisa estar com Micaela. Assim, o Zig procura Micaela para se despedirem e se entrega à polícia, pois quer responder por seus atos. Micaela fica arrasada por ver Zig ser preso e decide fazer o possível para soltá-lo, o que gera mais desentendimento com o Gerald. Micaela também tem uma nova capitã, Bowers, que quer ela trabalhando longe do Gerald. Ela recebe uma nova parceira, Mikami. Enquanto isso, Ben é levado por uma van e descobre que o Vance está vivo. Ele decide fingir a sua morte, pois sabia que as pessoas do governo queriam ele morto. Ele descobriu um setor financeiro clandestino que banca investigações secretas do 828 e percebeu que eles fizeram uma descoberta significativa e precisa da ajuda de Ben para descobrir. Eles também contam sobre Vance para Micaela e Saanvi. Além disso, Grace começa a ter chamados e descobrem que ela está esperando uma filha de Ben. Após isso, Ben vai ajudar o passageiro TJ por conta de um chamado. TJ se sente mal, pois perdeu a sua mãe enquanto esteve desaparecido. Ben ajuda ele a resolver o chamado e depois consegue vaga na universidade com o apoio de TJ. Mas não sabe que está sendo monitorado pelo Simon, que lidera os X. Enquanto isso, Saanvi passa informações do chamado para Major na terapia, inclusive que podem ser transferidos geneticamente. Com isso, Major pede um sequenciador de DNA e Vance descobre, pois está monitorando tudo, o que significa que ela sabe da descoberta de Saanvi. Ele conta para Ben para descobrirem quem está espionando Saanvi, mas Ben não consegue esconder a verdade de Saanvi, que passa informações falsas para a terapeuta e descobre que ela é a Major. Com isso, eles descobrem a identidade da Major Catherine e Saanvi começa a deixar amostras falsas em seu laboratório que são roubadas a mando da Major. Enquanto isso, Micaela consegue a advogada para Zig e também testemunha em favor dele, alegando que o Gerald abusou de recursos da polícia e invadiu a sua casa e que o disparo de Zig foi acidental. Com isso, o processo é arquivado, Zig fica livre e Gerald fica decepcionado com Micaela. 1 mês se passa e Saanvi trabalha ao lado de Vance para descobrirem para quem a Major trabalha. Mas o disfarce não dura muito, pois invadem a casa de Saanvi e ela perde a verdadeira pesquisa. Ela estava estudando a anomalia do 828 e acredita ter descoberto como a isolar ou reproduzir. Enquanto isso, Micaela perde o medo de se relacionar novamente e começa a ficar com Zig. Já a Jared começa a frequentar muito um bar e descobre que a bartender Tamara é irmã de Billy, que faz parte dos X. Ele começa a se envolver com ela e se infiltra nos X, se aproximando de Billy. Assim, ele conhece Simon, que lidera as operações e começa a coletar dados com o apoio da capitã.
Já Olive reencontra o TJ na universidade. Eles tinham se conhecido no dia do voo e ela sente atração por ele. Os dois começam a pesquisar juntos para descobrirem pistas sobre a hora da morte. Eles percebem que os chamados podem ter relação com uma carta que Oliver e Grace receberam de uma cartomante há 3 anos, quando os passageiros estavam desaparecidos. A carta representava a esperança e pode levá-los à solução que buscam. Então vão atrás da cartomante e descobrem que o baralho foi criado por Alzura, que se perdeu no mar por 10 anos e voltou misteriosamente. Quando retornou, ele contou que ouvia vozes, o que mostra que ele tinha chamados. A investigação aproxima mais Olive e TJ, que começam a se envolver. Eles também encontram o diário de Alzura, que ajuda a conseguir informações. Enquanto isso, Saanvi continua sua pesquisa e quer achar uma solução para a data da morte. Ela começa a fazer experimentos em si mesma e começa a ter efeitos colaterais. Ela procura Alex por quem era apaixonada. Elas iriam viajar juntas para a Jamaica, mas Alex não foi, pois tinha um caso com Saanvi e decidiu escolher a sua família, mas isso magoou muito Saanvi. Saanvi quer a ajuda dela com seu experimento e assim consegue evoluir a sua pesquisa. Ela testa nela mesma e consegue retirar a anomalia do seu DNA, não tendo mais chamados, mas sofre efeitos colaterais e conta com a ajuda de Alex para controlar o quadro. Enquanto isso, um chamado acontece e vários passageiros vão parar em uma boate. O local é trancado e a Isaiah, que frequentava os cultos de Adrian, provoca um incêndio após saber do chamado sobre o fogo e toda a influência sobre o milagre do voo. Ele acredita que todos eles precisam morrer para transcender o milagre. Ben, Micaela, Ziggy e Jared ajudam as pessoas a saírem do local evitando mais mortes, mas a Isaiah fica no incêndio. Isso faz Adrian perceber que errou ao alimentar os fiéis e ele se torna um foragido. Após isso, ele passa a ver os passageiros como cavaleiros do apocalipse e os chamados como algo negativo que sempre trará o mal. Após isso, Zig começa a apresentar sinais de queimaduras do gelo, pois faltam 6 meses para sua morte. Com isso, Saanvi fica ainda mais focada em conseguir uma solução para que Zig não morra. Enquanto isso, Micaela começa a desconfiar que Jared faça parte dos X, pois não sabe que ele é um infiltrado. Ela o denuncia para a capitã, mas isso coloca a Micaela sobre o radar da corregedoria, que começam a investigá-la. Jared percebe que ela corre risco, pois Simon que forneceu dados para que ela fosse alvo de investigação para prejudicar os passageiros. Assim, ele revela a verdade para Micaela sobre ser um infiltrado para acabar com os X. Após isso, os X sequestram Zig, mas Jared consegue impedir que eles o matem e faz com que Simon revele as suas intenções de atentar contra os passageiros. E Tamara fica com raiva de Jared. Tudo isso faz com que Micaela, Zig e Jared façam as pazes. Enquanto isso, Ben, Carl e Grace têm um chamado e descobrem através do diário de Alzura que seguir os chamados é a única solução para se salvarem, os outros caminhos levarão à morte. Com isso, ele se lembra da busca de Saanvi por outra solução e percebe que não dará certo. Após isso, Grace começa a se sentir mal, ela passa por um parto inesperado, mas consegue dar à luz a Aiden e fica bem. Um novo chamado ocorre com a visão de 3 sombras. Meses se passam e Ben tenta desvendar o que são essas sombras. Já Zig está cada vez pior e quer passar seus últimos dias feliz. Um chamado o leva a reencontrar seu pai, de quem tinha mágoa por abandonar a família quando mais precisaram. Ele faz as pazes com ele e pede Micaela em casamento. Saanvi continua tentando ajudar Zig, mas ela é demitida a mando do governo e não consegue prosseguir com a pesquisa. Além disso, Micaela está trabalhando em um caso com Jared. Eles se reaproximam e ela conta para ele da hora da morte. Eles começam a investigar um caso de tráfico que leva à prisão de Jace, seu irmão Pete e o parceiro deles, Corey. Micaela tem um chamado mandando que deixasse Jace ir, mas não obedece. As sombras estão relacionadas aos traficantes e a prisão faz Jace odiar Micaela e desejar vingança. Em seguida, ocorre a explosão do laboratório dos traficantes e Micaela se questiona se o motivo de deixar eles soltos era porque morreria, mas Jared acha que a explosão vai encobrir tudo. Após isso, os traficantes são transferidos, mas conseguem fugir no caminho e começam a monitorar Micaela. Enquanto isso, Micaela e Zig se casam. Já a TJ conta para Olive que vai viajar para o Egito para estudar o diário de Alzura e entender melhor a hora da morte para que tenham uma chance no futuro.
Além disso, durante a cerimônia, Saanvi consegue falar com Vance e vai vê-lo para que ele possa ajudá-la a retomar a pesquisa. Ela acredita que Major foi a responsável por tudo e que ela descobriu como se livrar da anomalia do DNA. Apesar do alerta de Vance, Saanvi age sozinha e se encontra com Major. Ela faz com que Major tenha um choque anafilático para que seja obrigada a dar informações que curem Zig. Mas Major diz que não há cura, eles entram em conflito e a seringa com a cura se quebra. Com isso, Major morre e Saanvi fica desesperada, mas Vance a ajuda. Enquanto isso, os traficantes aproveitam que todos estão distraídos por conta do casamento e sequestram Carl. Eles usam ele para ameaçarem Micaela e devolver as substâncias que ela apreendeu. Assim, ela pega as substâncias e Zig tem um chamado que ajuda a localizarem Carl. Eles vão até o local e Pete decide ajudar Carl ao perceber que Jace está descontrolado e quer matá-lo. Com isso, Carl consegue fugir, mas é pego em cima do lago congelado, no mesmo momento que Micaela, Ben e Zig chegam. Neste momento, um raio surge e quebra o gelo. Os traficantes caem no lago com Carl e Zig pula para salvá-lo. Ele consegue salvar Carl, mas em seguida morre congelado. Neste momento, uma luz surge e Zig volta à vida, vencendo a sua hora da morte ao cumprir o seu chamado. Após isso, a polícia chega e não encontra os corpos dos traficantes no lago. Além disso, em Cuba, um barco encontra a cauda do 828 no oceano. Curta esse vídeo se esse resumão te ajudou, porque esse resumão deu muito trabalho, gente. Então, se te ajudou, dá essa força aí pro canal. Não esquece, é claro, de se inscrever aí e ativar as notificações pra não perder nada que sai por aqui. Então é isso, galera. Tchauzinho!